boa tarde, boa tarde. Pessoal, obrigado por me receberem aqui de novo no SESC. É um prazer gigante estar de volta, não só para um evento presencial, mas aqui no SESC de Sorocaba especificamente. Faz muito tempo que eu não venho para cá e espero que a gente tenha uma conversa legal aqui. Geralmente, quando eu falo sobre o Quadrinhos Fora da Caixa, eu gosto de propor que seja uma conversa mesmo. Apesar de eu ser um cara que fala bastante, tenho noção do quanto eu falo, mas assim, levantem a mão, vão fazer pergunta também, se tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem chegar mais perto para ver os exemplos que eu vou passar, tanto agora quanto depois da palestra, vem aí, a gente passa os slides de novo, tá? E a minha proposta com o Quadrinhos Fora da Caixa é, a partir do entendimento da nossa leitura de histórias em quadrinhos, e eu acredito que todo mundo que está aqui já deve ter lido pelo menos uma vez uma história em quadrinhos. Me corrijam se eu estiver errado, porque daí, por favor, eu dou um livro de presente. Você tem que ler quadrinho, tem que ler quadrinho. A gente lê quadrinho e muitas vezes a gente não tem muita noção do quanto que ler quadrinho é uma coisa fenomenal, assim, é impressionante, é incrível. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu espero que eu consiga provar para vocês que quadrinho não só é uma forma legal de entretenimento, é legal ler para se divertir, claro, mas também pode ser uma forma poderosíssima de arte, de expressão, de comunicação, para a gente ir além do que geralmente a gente vê nos quadrinhos. Tá? Para quem já lê quadrinho há um bom tempo, sei lá, lê mangá, lê quadrinho europeu, lê super-herói, lê graphic novel, nem tudo do que eu vou mostrar para vocês é uma novidade absoluta, mas às vezes a gente está pensando muito normal, está pensando muito na superfície, dá para ir além. Tá? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar rapidamente. Aqui eu deixei o endereço do meu site, o meu arroba, que é tanto do Twitter quanto do Instagram, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho por lá. Eu também tenho um canal no YouTube, eu tento colocar vídeos semanais ou quinzenais que falam sobre quadrinhos, falam sobre desenho, sobre filosofia da arte, um pouco de tudo. Aqui tem alguns dos meus trabalhos mais relevantes. Eu já estou fazendo quadrinhos, posso dizer, conscientemente enquanto autor de quadrinhos. Eu faço quadrinhos enquanto artista e profissional desde 2004. Então já publiquei muita coisa, já trabalhei para várias editoras, já publiquei independente, já publiquei na internet, já publiquei através de edital, já fiz um pouco de tudo que você imaginar, já ensinei, já dei aula de quadrinhos, já editei quadrinhos de outros autores também. E aqui tem alguns títulos meus, dos mais relevantes. Eu vou destacar para vocês alguns que eu acho que são válidos a gente falar. O Terapia, que está aqui em primeiro lugar, essa é a capa do volume 2. Esse livro foi para a gráfica essa semana, finalmente, né? Esse livro vai existir. E é uma história que fala sobre a jornada de um garoto e seu psicólogo para tentar se entender. Tentar entender por que ele não se sente bem. E a única coisa que faz sentido para ele é blues. Então, ele gosta muito de música blues, de raiz antigona. E esse é o quadrinho onde eu tive mais liberdade criativa e narrativa. Então, muito do que eu vou mostrar para vocês, eu apliquei no Terapia também. E eu tenho algumas páginas de terapia também no finalzinho para ilustrar para vocês. O Pieces Parte de Mim é o meu livro mais recente antes do Terapia. É uma coletânea de histórias que vai desde o meu comecinho de carreira, lá em 2004, quando eu comecei a desenhar quadrinhos, né, essa série chamada Pieces, até as histórias mais recentes. Então é uma comemoração aí de mais de 15 anos de carreira. Tem várias histórias. E o Anne de Green Gables, quem assistiu Anne Bitani na Netflix ou conhece os livros da Anne, essa é uma adaptação em quadrinhos da série de livros. É um quadrinho muito fofo de aquentar o seu coraçãozinho, muito poético, muito gostoso de ler. Para criança, inclusive, enquanto juvenil, é perfeito. Não é só porque eu desenhei que foi muito legal mesmo. Inclusive, Anne de Green Gables, essa edição aqui está concorrendo agora ao troféu Angelo Agostini em 4 categorias, incluindo o melhor desenhista. E estou muito feliz por isso, muito honrado. O que mais? Acho que é isso. Depois, se vocês quiserem conhecer meus títulos, aqui com essa moça super bonita, minha esposa Mônica, ela pode mostrar os meus livros para vocês também. E é isso aí, vamos lá. História em quadrinhos, né? O que é história em quadrinho, então? Tentar teorizar um pouco disso sem querer ser acadêmico demais, né? Tipo, super elaborado, mas história em quadrinhos, basicamente, é uma história contada em quadrinhos, né? Óbvio. São imagens em sequência. Cada quadrinho teria uma imagem
essas imagens vão vir numa sequência específica. Essa sequência é elaborada pelos autores, né? Ela tem que fazer algum tipo de sentido narrativo, porque você tem que contar alguma coisa. Então essas imagens em sequência, elas transmitem uma mensagem para a gente, né? Mas como que a gente decompõe essa história em quadrinhos de fato? Basicamente, a gente pode dizer que história em quadrinhos, bem na superfície, pode passar muito bom, é texto mais desenho. Mas o problema já começa agora. A armadilha já é no terceiro slide, já tem uma armadilha. Texto mais desenho, mas eu tenho certeza que vocês em algum momento já leram uma história em quadrinhos que não tem texto, né? Então, tá, peraí, se história em quadrinhos é texto mais desenho, e aquele mangá super legal que eu li que não tem texto? Ou aquela história da Turma da Mônica que não tem balãozinho, tem só movimento? Dá pra fazer quadrinhos sem texto. Mas dá pra fazer quadrinhos sem desenho? Cara, esse slide é uma dupla armadilha, porque dá sim para fazer. Um exemplo bem interessante, a gente vai recompor um pouco mais aqui, logo eu chego nas imagens, tá? Dá pra gente fazer quadrinhos sem imagem e usar o balão para conduzir a leitura, as falas, né, os efeitos sonoros, onomatopeias, que seja. Tem dois exemplos que eu acho muito legais. Eu confesso que eu não lembro se tem slide desses dois aqui, mas um amigo querido meu, o roteirista Marcelo Saravá, ele fazia uma série de quadrinhos um tempo atrás chamada 1000 Palavras. Eram tirinhas sem desenho. E aí ele, enquanto roteirista, pensava assim, cara, eu quero fazer quadrinhos, mas eu não sei desenhar. Vou fazer quadrinhos sem desenho. Então eram tirinhas com diálogos, eram piadas, eram reflexões, eram historinhas, né? E ele usava a cor do texto, a cor do fundo do balão, o formato do balão, o formato da fonte da letra dentro do balão, para conduzir emoção pra gente. Então você não precisava ver a cara do personagem para saber o que estava acontecendo na história. Uma baita ideia, né? Interessante. Outra coisa, tem uma história da Tropa Alpha, que é uma equipe de super-heróis canadense da Marvel, super lado B da Marvel, assim. Tem uma história que, se não me engano, ela chama Tempestade de Neve, alguma coisa assim, Snowstorm. Tem uma personagem dessa equipe que ela chama Pássaro da Neve. O poder dela é se transformar numa coruja branca ou num urso branco, urso polar. E essa história é quase inteira essa personagem numa tempestade de neve. Então os quadros são todos em branco. Só tem o balão dela pensando, como eu vou sair daqui, precisa achar um jeito e tal. Que jeito inteligente, né? Você pode até falar, não, é preguiçoso, né? Do artista não desenhar nada nos quadros. Por outro lado, é um recurso inteligente, porque você está mostrando qual é a sensação de estar dentro de uma tempestade de neve. Você não vai enxergar nada. É uma ideia interessante. Mas enfim, vamos lá. O texto do quadrinho a gente vai decompor em etapas. E pode ser até mais decomposto do que isso, mas geralmente começa com uma ideia, com um argumento. Esse argumento, quando alguém pensa assim, eu queria fazer quadrinhos, mas eu não sei escrever quadrinhos. Escreve um textinho. Que nem a redação da colégio aí, você escreve. Começo, meio e fim, faz um rascunho, elabora suas ideias, mas sempre começa de um argumento. Esse argumento, que é uma ideia mais geral da história, depois de ser transformada num roteiro, o roteiro seria mais elaborado. Página 1, quadro 1, o que acontece no quadro, as falas do personagem, a câmera está onde, qual é a sensação que a gente quer passar. O roteiro é mais elaborado, mas eu arrisco dizer que ninguém escreve quadrinhos, assim como ninguém escreve teatro, cinema e televisão, ninguém escreve um roteiro da cena 1 e começa a escrever cronologicamente. Todo mundo elabora as ideias de uma forma mais ampla, mais aberta, e depois vai jogando com as peças até ter tudo resolvido, e aí você faz o roteiro. É mais fácil você estabelecer a sua jornada quando você sabe onde você vai chegar e por onde você quer passar. E aí, dá um salto lá pra frente e tem os balões. Depois que a arte está pronta, ou pelo menos uma ideia de como a arte vai ficar na página, o profissional que trabalha com isso, o letrista, né, vai fazer os balões, as onomatopeias, e vai trabalhar como o texto vai ficar integrado com a arte. Isso também faz parte da parte texto do quadrinho. Então é o texto enquanto o texto que planeja a história e orienta o artista, quanto o texto que vai ser acoplado à arte, integrado à arte, para que você leia e entenda as falas também.
E aí no desenho, geralmente, lembra que assim, em arte não tem regra para nada, em desenho não tem regra para nada, existem apenas possibilidades e caminhos, né? Alguns são mais complicados, outros são mais simples, mas isso aqui é mais ou menos como o padrão de indústria funciona. Você vai ter o lápis, o rascunho, a arte final, que é a finalização com traço de nanquim, com caneta ou até mesmo digital, cores, quando tem cor, tem quadrinho que não tem cor, eu particularmente adoro fazer quadrinho em preto e branco. E aí tem essa etapa também do design, que é uma coisa um pouco mais ampla, é o design do personagem, é o design da publicação, é o design do cenário, enfim, a paleta de cores que vai ser integrada, que é uma coisa que permeia toda a produção do quadrinho. Mas essencialmente texto e desenho. Também trabalha para a gente ler o quadrinho é a ideia da narrativa. A gente ouve muito essa palavra. Hoje em dia fala-se muito, sei lá, roubaram a narrativa de um certo grupo, a narrativa foi construída para fazer tal coisa. Narrativa é a condução de informação. Então, em história em quadrinhos, você está levando o leitor, você enquanto artista, você está levando o leitor através de um espaço na página, e o leitor tem que entender qual é a ordem que você quer que ele leia. Não é aleatório, se bem que sempre pode existir um quadrinho de narrativa aleatória, mas a narrativa geralmente ela é deliberada, ela é pensada. Eu quero que você leia nessa direção, eu quero acelerar, eu quero devagar, eu quero impacto, eu quero tranquilidade, eu quero reflexão, tudo isso a gente manipula. Então, basicamente, a narrativa da história em quadrinhos é super simples. Quadro atrás de quadro, e você lê um depois do outro. Se você está lendo um quadrinho ocidental, você vai ler da esquerda para a direita, que é o padrão de leitura nosso de texto. Se você vai ler um mangá, um quadrinho coreano, qualquer quadrinho que tenha uma leitura oriental, você vai ler da direita para a esquerda, porque é também como eles leem os padrões de leitura. Até aí acho que a gente não tem muita dúvida, né? Isso é básico. Mas a grande sacada do quadrinho, e aí começa a gente a poder explorar essa mágica do quadrinho, é que, na verdade, a coisa acontece no intervalo dos quadros. A gente vai pensar, tá, foi escrito, foi desenhado, foi colorido, foi letreirado, foi tudo pensado para o leitor ver aquela imagem. E aí você está falando para mim que o que importa mesmo é aquele buraco que não tem nada entre uma imagem e outra. Então, de certa forma correndo o risco do tiro no pé, porque caramba, eu sou roteirista e desenhista, estou falando que é o espaço vazio que importa, mas é nesse espaço vazio que o leitor completa a narrativa. Porque entre a cena 1 e a cena 2 não tem nenhum indicativo do que está acontecendo. É um salto no escuro, é um salto no nada. E às vezes essa sequência pode ser muito rápida, assim, o personagem está de lado e virou. O personagem está de olho fechado, de olhos abertos. Ele pode estar parado e correndo, só rápido, né? Mas pode ser um quadro na pré-história e um quadro no futuro. E aí? Você vai entender, né? Geralmente a gente tenta trabalhar essa narrativa para não gerar uma dúvida muito grande. Tipo, o que aconteceu aqui? Eram dinossauros e agora é naves voadoras? Mas você deduz. E geralmente é esse poder de dedução que o quadrinho propõe pra gente. A gente nem sabe, nem percebe quão poderoso é esse poder de conclusão que nós temos ao ler quadrinho. A gente está completando a história nesses lapsos entre um quadro e outro, sem que os autores estejam indicando para você o que aconteceu naquele lapso. Você completa. É como se, tá bom, vai uma comparação meio estranha, mas é como se você tivesse vendo um filme, um seriado de TV, e você vai estar vendo uma cena, de repente, e aí outra cena. Não, mas espera, é exatamente isso que eles fazem. Eles cortam a cena. Eles não precisam manter a câmera sempre no mesmo lugar, como se fosse uma peça de teatro, para você saber o que está acontecendo. A câmera está mostrando o ator 1, corta para a atriz, corta para o ator 2, volta para o ator 1. E você não questiona. Tem que ser um negócio muito mal feito para você falar, peraí, isso não está funcionando. Nos quadrinhos também tem isso. Se é mal feito, mal planejado, mal elaborado, você vai falar, peraí, tem alguma coisa estranha aqui na cena 1 para a cena 2. Mas geralmente isso é uma condução mais fluida. A narrativa também funciona não só dentro da página, porque ela vai guiar os seus olhos. A gente tem essa tendência
de ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então você vai lendo nessa direção. Mas não só a página te propõe ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas cada quadro tem uma narrativa interna que te conduz nessa leitura. Então a gente está lendo. Pensa comigo assim. O quadrinho em si, o livro, a história é uma unidade. É uma coisa inteira, certo? É uma história completa. Que é dividida em páginas. Cada página é dividida em quadros. Cada quadro é dividido em momentos. Em bits, em pontos, de pormenor. Mas quando a gente olha para uma cena como essa, por exemplo, algo está acontecendo aqui. A gente está vendo esse cara, que é perigosamente parecido comigo, mas não se preocupe, ele não sou sou eu. Tá? Ele está sentado no balcão de um bar e tem um cara aqui pegando umas garrafinhas, e esse cara aqui não está necessariamente feliz. Né? Enfim, a gente geralmente olha para a imagem e entende ela como um todo. Você entendeu ela como um todo, mas se você conseguisse desacelerar a sua cabeça para olhar isso minuciosamente, tipo, milissegundo a milissegundo, você provavelmente fez uma varredura da esquerda para a direita nessa imagem. E o fato do barman estar para a direita não é acidental, é planejado. O fato da gente ver primeiro um vazio, para depois ser levado para esse cara, para entender que ele está no meio de outras pessoas, aí vê que tem algumas coisas aqui de bar, chega nesse cara que também não está prestando atenção nele, vem para as garrafas, e aí você sai do quadro. Vocês lembram das aulas de física? Né? Lembra de vários vetores que você aplica nas coisas? A narrativa é um lance de vetor. Você tem um monte de direção que você vai. Nós temos um professor de física, inclusive, aqui que está né? A gente tem vetores de leitura que vão levar os seus olhos para vários lugares da página e do quadro, da capa do livro, da ilustração, do pôster, do filme. Tudo isso é planejado. E eu devo dizer assim que eu tenho a impressão de que quanto mais a gente se torna proficiente nisso, né, você faz, estuda e entende as questões, você começa a fazer cada vez mais no automático. Então assim, o planejamento de uma cena, de uma página, é para ser planejado, é para ser cuidadoso? Sim, mas quanto mais você faz, menos você pensa, melhor fica o resultado. E a arte no geral é assim. Né? Quanto mais você pratica, melhor você fica, menos você pensa, e aí tem um instinto acontecendo lá. É esse instinto que a gente tenta chegar, né, enquanto artista. Bom, aqui eu trouxe um exemplo bem básico de narrativa. É uma tirinha antiga do Turma da Mônica. Nós temos aí a turminha combinando um piquenique, e aí a turminha se juntando para o piquenique. Agora, olha só, vamos ser bem minucioso, que o Maurício permite. Tá? A galera está toda junta, tudo isso daqui está acontecendo ao mesmo tempo. Porém não. Obviamente cada fala vem uma antes da outra. Como a gente sabe, a do topo da esquerda vem primeiro. E aí gradualmente até o final do quadro. Então eles combinam um piquenique. No quadro 2, o Cebolinha chegou, encontrou o Cascão e a Mônica. Estão prontos, só falta a Magali. Não foi assim. Eles não estavam com a cesta lá. Cadê a Magali? Então o tempo que passou entre esse quadro e esse é muito maior do que o tempo que se passou entre esses 3 quadros. Quem que falou pra gente que esse tempo é maior? Primeiro, o artista. Segundo, a gente. É uma combinação dessas duas intenções. Tá? E aí quando a gente pega esse quadro que não tem borda, por exemplo, por que um quadro não tem borda? Geralmente ele dá um respiro na narrativa. Ele fecha menos a imagem e talvez dê uma sensação de um tempo um pouco maior do que o quadro que tem a borda. Mas eu estou sendo minucioso demais, né? Mas vejam bem, a gente entende o que essa história quer propor pra gente a gente entende o que essa história quer propor pra gente sem ninguém ficar ensinando a gente a ler. Aí veio o cara aqui e falou assim, não gente, tem um jeito certo de ler essa tirinha, esse tempo é maior do que o outro. É a minha leitura. Vocês podem imaginar que entre o quadro 1 e o quadro 2 passou um dia inteiro, se passou 5 minutos. Tanto faz para a história. Se não está indicado, não tem problema. Volta a Magali. A Magali é o nosso alvo de hoje para falar de narrativa, né? Percebe que a câmera
Apesar do céu mudar de cor, e isso é uma coisa padrão da Turma da Mônica, não quer dizer que o céu muda de cor naquele universo, mas enfim. Ela tá lá pescando, Cebolinha chega e conversa com ela e pergunta. O fato desses quadros terem o mesmo tamanho praticamente, ajuda a gente a entender que cada tempo de cada quadro é igual. Legal. Ao mesmo tempo, essa passagem de um quadro para o outro tem, sei lá, meio centímetro de distância entre um quadro e o outro, igualzinho aqui no anterior do piquenique. Só que o tempo aqui é mais imediato, o tempo lá foi maior. Então já começa por aí, você pode dilatar o tempo da sua narrativa ou comprimir o tempo da sua narrativa, enganar o leitor, dependendo de como você põe o quadro na página. Ou como você aumenta o quadro da página, ou diminui, ou repete. Ó, aqui nós temos uma tirinha do André Turner, duas na verdade, né? Eu gosto de mostrar essa tirinha porque, de novo, é quase um stand-up comedy. Você tem o personagem sozinho falando, pode se abrir inclusive questionamentos se esse personagem foi bem desenhado ou não. Eu particularmente acho o Turner um desenhista incrível, né? A simplicidade dele potencializa o humor que ele faz, eu acredito. E é o tempo da comédia, é uma frase, é outra frase, é outra frase. Então um jeito de pensar a narrativa de uma página é que ela funciona como música. Se os quadros têm sempre o mesmo tamanho, eles duram o mesmo tempo, têm o mesmo impacto. Mas se eu aumentar um quadro, ele dura mais tempo? Provavelmente sim, porque cabe mais coisas dentro dele. Você leva mais tempo para ler esse quadro. Se o quadro é pequenininho, estreito, você lê ele mais rápido. Ele dura menos tempo. Se tem um quadro gigante na página, ele dura mais tempo. Então, dá para a gente usar essa relação de tempo e espaço. A gente não vai tentar não se perder demais na teoria quântica da física do multiverso, né? Tempo e espaço. Olha só, outro exemplo. Essa página é de 1938, se eu não me engano. É uma página da primeira história do Batman. E essa página está contando a origem inteira do Batman. Do momento em que ele perde os pais. Não é spoiler, né? Todo mundo sabe dessa história, eu imagino. No momento que ele perde os pais, ele fica bem triste. Aí ele promete se vingar, ele treina muito, ele tem a ideia do morcego e ele virou o Batman. Quanto tempo de vida do Bruce Wayne durou essa uma página com 9 quadros? Sei lá, durou 20 anos. No mínimo 10 anos, sei lá. Né? Mas durou um bom tempo. E quando a gente pega esses quadrinhos mais antigos, eles geralmente eram construídos dessa forma. 3 faixas de quadro, ou 4 faixas de quadro, no máximo dividido em 3 lateralmente, então fica muito métrico, muito padrãozinho. E geralmente eles usam o recordatório, que são essas caixinhas de texto, para fazer uma narração que explica para você. Então se eu tivesse 25 páginas para contar a origem do Batman, eu não precisaria explicar para você, eu poderia mostrar para você. E é aí que o quadrinho ganha, gente. Tem coisa que você só mostra. O cinema também é assim. Quando tem uma narraçãozinha, eu acho assim, ok, estamos explicando tudo. Às vezes daí é para acelerar a narrativa, para economizar tempo. Mas enfim, imagina, várias vezes essa origem do Batman já foi recontada ao longo dos anos, muitas vezes com muito mais páginas do que isso. Escolhas, né? Aqui uma página de ficção científica também, não lembro quem é o autor, mas bom, anos 50 provavelmente, Estados Unidos, né? Olha como é padrão também. 3 quadros, aí deu 2 e 2, ele dá essa quebradinha aqui para não ficar muito alinhado, tudo bem, funciona bem, dá para entender essa história inteira. Aqui mais um exemplo, Capitão América, do Jack Kirby, narrativa quadradona, rítmica, Ramones, entendeu? É tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não tem nada muito elaborado, não é Dream Theater, não é, sei lá, Mozart, é quadrado. Só que a gente pode sempre inovar e a gente vai inovar quando a gente tem vontade. Então eu diria assim, primeira coisa, eu tenho que fazer quadrinho sempre do jeito quadrado? Não. Mas se quiser pode. Né? Por exemplo, aquele meme na internet que tem uma foto num bar e tem um cartaz assim, proibido dançar grudado, mas se quiser pode. Ok, você pode fazer o que você quiser. E é nessas inovações que a gente chega em soluções mais interessantes. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Tá? Isso daqui é tido como um dos
primeiros momentos em que o quadrinho trabalhou tempo numa página estática, porque vale lembrar, a gente acha que tem movimento, mas o quadrinho é sempre estático. Agora tudo bem, né? Você abre lá no Tapas, no Webtoon, sei lá, em algum site, algum e-reader na sua tablet, e aí você vê movimento, vê efeito sonoro e tal. Hoje, né? Isso aqui é de 55. Quadrinhos estavam já há pelo menos 25 anos com uma mídia diária, constante no mercado americano e no Brasil também. E aí vem esse cara, o Bernard Krigstein, e faz essa história, se chama Master Race. Esse é o final da história. Então o cara acha que está sendo perseguido. E aí a gente vira a página, chega nessa página, e nós temos o cara que... Deixa eu ver se melhor, né? Nós temos o primeiro quadro, o cara está fugindo, o cara lá de casaco marrom. Ele acha que esse cara de preto está perseguindo ele, está vindo o trem. O que acontece aqui? A gente vê o pezinho dele escapando e ele vai gradualmente caindo. Não quer dizer que ele ficou dançando um treco estranho por vários momentos até cair. Ele caiu em câmera lenta. Então, quando a gente pega no quadrinho e a gente desacelera a narrativa, eles estão usando aqui quadros mais estreitos, o que normalmente denotaria menos tempo, né, mais rápida a leitura, mas a ação que está sendo mostrada é lentíssima. O cara está se movendo em câmera lenta, caindo, que é para você sentir o negócio do cara não tá caindo, o cara vai cair. Eles querem fazer isso com a gente. Aí vem trem, queda, corta. Quando corta, olha esse movimento aqui. Não é a convenção dos clones, é o borrão de movimento do trem. Em 55, esse cara teve a noção de fazer um motion blur numa cena estática. Ele podia ter feito linhas de movimento, que nem tem mangás, linhas horizontais, podia. Mas aí, ele mostra esse cara estático, passou. Aí o trem para, a pessoa sabe, o que aconteceu, então, o cara conversa, e vai embora. Olha quanta variação temporal que esse cara conseguiu colocar numa história em quadrinhos pra gente numa página. Então assim, o Batman lá treinou, ficou fortão, ficou inteligente, teve a ideia do morcego, virou um super-herói em Gotham City em meia página. Esse cara fez um homem cair no trilho do metrô durante meia página. Ele poderia usar 30 páginas para fazer o cara caindo, e toda a queda dele é uma filosofia sobre a vida passa diante dos olhos, o que será de mim e tal. Se o filme consegue, né? Se a TV consegue, o audiovisual consegue, é porque eles têm domínio sobre o movimento. Tem uma coisa muito interessante sobre quadrinhos que vale a gente falar enquanto nós estamos dentro dessa ideia, que é assim, o artista pode até ter a intenção de fazer o tempo correr mais rápido, mais devagar, mas quem estabelece a velocidade é o leitor. Então, sei lá, vocês podem pegar qualquer livro meu lá e falar, beleza, essa história, acho que o Mário quis contar bem devagar, bem poeticamente e tal. Você pode ler em 5 segundos. Você escolhe. Claro que vai ter uma consequência, tem coisa que você não vai pegar, talvez você não vai entender antes, vai voltar no começo, não importa. Mas quem estabelece a velocidade da leitura, no final das contas, é o leitor. O que o autor pode fazer é sugerir, como esses caras sugeriram coisas. Então vamos continuar na inovação. Aqui tem páginas do Will Eisner. O Eisner, para quem não conhece, já falecido, claro, mas durante, sei lá, 80 anos da vida dele ou mais, ele produziu quadrinhos sempre anos-luz à frente do resto da galera. Então, enquanto o Bob Kane estava fazendo aquelas páginas do Batman super quadradonas, o Eisner estava fazendo umas narrativas muito doidas. Então aqui, por exemplo, eu trouxe 2 páginas de abertura do Spirit, que é o personagem mais conhecido dele. Essa aqui está com a resolução meio ruimzinha, mas enfim. O que ele fazia era toda a primeira página de uma história do Spirit, o nome do Spirit estava integrado ao cenário, ou de um jeito meio normal, com várias aspas, como aqui o Spirit está escrito em papéis esvoaçando, né, nessa perspectiva aqui aérea. Você pode pensar, papéis voam, né, ao vento, tudo bem, mas papéis que escrevem Spirit, não, perdão. E aqui que ele faz o Spirit ser parte de uma construção que não é um cenário de verdade, não tem um bloco de Spirit de concreto. E ele coloca todo esse bloco aqui como uma proposta narrativa, ele
estabelece, né, nesse texto que tem aqui a ambientação da história, né, tipo, é isso que está acontecendo, e ele começa uma história dentro desse bloco. Então a história começa dentro de um elemento de cenário que não é um elemento de cenário, que serve mais ou menos como um elemento de design. Esse que tinha, velho, isso é 1940. O cara tá na frente. Olha aqui outro exemplo. O Spirit está escrito num prédio, faz parte da história, e a história continua aqui no prédio, com os personagens inclusive interagindo. Legal? De novo, anos 40. Não só isso, mas o Eisner também fazia uma coisa que eu particularmente gosto muito de aplicar nos meus quadrinhos, que é você simplesmente abolir a ideia de quadrinho. Então lembra, quadrinho é texto mais imagem. E se eu tiver o quadro? É história em o quê? História em ceninhas? Histórias em sei lá, aglomerados aleatórios? Nunca é aleatório, a não ser que seja, né? Tem que ter uma armadilha, né? Mas olha só que legal, ele está contando uma história aqui do cara andando na cidade, ele abre a porta do bar, senta no bar. Não quer dizer que essa porta está nesse ambiente, literalmente. Não quer dizer que esse cara está entrando e esse é outro cara que, por sinal, coincidência, se parece muito com ele. São cenas separadas, mas ele não separa com uma borda, com uma moldura nem nada. Ele simplesmente deixa fluir a narrativa. A gente chega aqui e a fumaça, o vapor da lavanderia que esse cara trabalha, não só bloqueia a gente de ver quem é esse personagem, que é uma ideia da narrativa dele, né? O balão também age aqui para esconder quem é esse personagem, mas é esse vapor que separa o quadro 1 do quadro 2. Uma baita sacada também, né? E aqui tem, isso aqui é até legal, porque é a foto de um livro que tem reproduções dos originais do Eisner. Então vocês estão vendo o texto colado em papeizinhos diferentes e tal. Mas essa história, o Gerhard Schnobel, esses nomes dos personagens dele. E aqui, desculpa gente, mas é o spoiler para o final da história, mas eu preciso mostrar porque é muito legal. Esse Bernard Schnobel, ele podia voar, mas ele nunca revelou para os humanos normais, para as pessoas da vida real, que ele sabia voar. Até o dia que ele decidiu. Ele bateu no peito e falou assim, hoje é o dia que eu vou mostrar para o mundo que eu posso voar. O que ele faz? Ele sobe no prédio, e aí ele pula, começa a voar, ele para por uma briga de bandido, que o Spirit inclusive está lutando com os bandidos, atirando. Alguém atira no Bernard Schnobel. E ele cai e voa. Só que ele... Depois. E aí, a hora que você está vendo essa cena, esse quadro é praticamente igual a esse, né? A câmera está travada no mesmo lugar. Ele cai desse quadro, ele rompe a barreira do quadro. Percebe aqui? O quadro está inclusive trincado aqui, tem pedacinhos. Ele cai. Enquanto ele cai, você lê a conclusão da história. E não tem como você ler isso sem fazer um retorno. A sua leitura vai e volta. Isso é um poder de contar uma história para você de um jeito que o cinema não tem como fazer. É muito difícil. Uma coisa que eu lembro, até um parênteses, a gente assistiu no cinema um filme da Pixar, que eu não vou lembrar qual é, mas antes do filme tinha uma animação do Mickey, e era 3D, né? Tinha um óculos 3D. Era uma animação do Mickey e ela era tipo um estilo antigão, que é estilo anos 40 do Mickey também. E aí acontecia um momento que eles rasgavam na tela do cinema e começavam a correr para fora. E quando eles saíam da tela, eles eram computação gráfica colorida. Quando eles entravam na tela era preto e branco e desenho. E aí com óculos 3D, né, tipo, parece que eles realmente estão saindo. Às vezes dá para fazer esse efeito na tela, né, no cinema e tudo mais. Se dá para fazer lá, dá para fazer aqui também. E aliás com muito mais amplitude de possibilidades. Essa história é de 1948. Só para pontuar o Eisner. Voltando a falar de tempo, tem um quadrinho chamado Watchmen. Já virou filme, tem animação, já teve um seriado que se passa depois da história dele, enfim. O quadrinho é uma obra-prima. Quadrinho de super-herói, com uma discussão da desconstrução do super-herói, legal pra caramba. Mas ele não é só uma obra-prima porque ele é muito bem escrito.
Ele é uma obra-prima porque ele é muito bem pensado em estrutura narrativa. Então, o Watchmen tem um padrão de construção de página que é a gente chama de grade de 9 quadros, ou grid de 9 quadros, né? Então, o Watchmen é inteiro composto, aqui está vendo esses dois quadros no meio que são inteiros, né? Mas, se você dividir aqui, a divisão é sempre 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quando ele vai criar uma subdivisão que não é de 9, ele está sempre usando, por exemplo, esse é o espaço de 2, 2 e 2. Esse é o meio da página, então essa parte vertical aqui são 3 em pé, um em cima do outro. Essa parte são 3 em pé, um em cima do outro. Então ele manipula a condução do tempo, né, o ritmo da história, de acordo com 3, 3, 3 ou, enfim, subdivisões disso. Essa página que a gente está vendo aqui é de não lembro qual é o capítulo, se é o 5 do Watchmen, mas essa história, ela se chama Terrível Simetria, eu acho. A primeira página tem uma estrutura de quadro que é idêntica à última. A segunda página tem uma estrutura de quadro que é idêntica à penúltima. Essa é a página do meio do gibi. Quando você abre o meio dele, ele é espelhado, né? 3 em grandão, aí 3 em grandão. Ele tem esse V, que também, querendo ou não, é um espelho, né? Um lado do V é um espelho do outro lado do V. E quando você vira a página, ele continua sendo espelho das páginas anteriores. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui em seguida é a página 10 e a página 19. Elas não são uma sequência de leitura. Essa 10 está lá no começo da história e essa 19 está no fim da história. Mas olha a divisão igual. 3, 1, 3, 3, 1, 3. E não só isso, mas é tão meticulosamente pensado que esses quadros que são compridos, eles acontecem em 3 tempos. Primeiro você vê o cara abrindo a porta, depois você vê o reflexo da moça, depois você vê o que ela fala. Você vê primeiro o cara olhando, depois a moça indo embora. É pensado para ser desse jeito. E aí o Watchmen, para quem conhece a história até o final, ele é quase como uma contagem regressiva. Que acontece um negócio muito tenso no final. E a história inteira você está lá, tipo, naquela angústia, naquela angústia, naquela angústia. Se as páginas fossem pensadas de um jeito totalmente aleatório, ele não ia ter esse tic-tac do relógio. Isso é totalmente deliberado. Esse é o grid da mesma história. Página 2 é a página 20, olha só. Também espelhada. Aliás, aquela página 2, né, que está marcada, é a primeira página da história. Né? Começa com o reflexo desse símbolo de uma poça, termina com o reflexo desse símbolo de uma poça. De novo. Pensado, né? Eu tenho vários exemplos assim de histórias de quadrinhos que são interessantes, que dilatam o tempo, que repetem o tempo, que manipulam o tempo. Eu vou tentar passar mais rapidamente para a gente não ficar falando eternamente aqui falando, mas não quer dizer que são as únicas coisas inteligentes e incríveis de quadrinho. Tem muita coisa inteligente. A Turma da Mônica faz quebra de quarta parede muito tempo atrás, desde muito tempo atrás. Enfim. A Disney já fez isso, a Marvel já fez isso, todo mundo faz isso, o Eisner faz isso desde os anos 40. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto as coisas são incríveis, porque a gente está tão acostumado a ler isso desde criança. Você já sabe ler quadrinhos, você vê um negócio meio diferente, você leva tipo, ok, entendi. Olha como é poderosa essa forma de comunicação. Bom, aqui são cenas do quadrinho do Gavião Arqueiro. O seriado que teve do Gavião Arqueiro recente na Disney Plus é relativamente baseado nesse trecho. Nessa sequência aqui, o Gavião está segurando uma flecha e tudo mais, e ele está mirando e soltando a flecha no arco. Aqui o texto está sem texto, mas em cada uma dessas carinhas da personagem, né, da Kate Bishop, tá aqui, cada uma dessas carinhas tem um balão com uma letra só. Então, o tempo que ela leva para falar uma frase curta é o tempo que esse cara pega e solta a flecha. Só que é muito devagar, porque você está sendo obrigado a ler devagar. Não é uma escolha sua ler rápido, é uma escolha do autor que você lê devagar. Então, interessante também. Outro exemplo também, a gente vê a flecha parada, a gente vê o alvo se aproximando. E aqui tem uma das coisas mais inteligentes que eu já vi
em quadrinhos recentemente, especialmente quadrinhos de super-herói, que é um negócio tão normal hoje em dia. Nesse trecho desse capítulo do Gavião Arqueiro, quem conta a história pra gente é o cachorro. É o Pizzador. Então, não sei se dá pra ver. Não. Mas aqui o balãozinho é tipo rabiscos. E aí, de repente, tem um up e um low. Tem algumas palavras que aparecem. Então, isso mostra pra gente que o cachorro só entende algumas palavras daquela conversa toda. E ele começa a mostrar pra gente, nesses diagramas aqui do lado, como que esse cachorro entende a realidade. Então, o Gavião Arqueiro, café, eu não sei o que essa mão significa, comida, e o símbolo dele. Aqui a Kate, também arqueira, cafezinho, pizza, cheiro de flores, de drinks, de batom, o que é isso? Amor. Aí ele tá lá e fala assim, esses dois aí estão tretando, vou dar um rolê. E sai o cachorro passeando pelo prédio. O cachorro chega no topo do prédio e tem um cara lá que foi morto lá, e tem todo um trajeto de gente andando, ele vai sentindo os cheiros das coisas, ele não sabe quem atirou, porque ele consegue entender que tem uma bala, um revólver. Todo esse diagrama, o cara desce, o carro vai embora, é como o cachorro entende aquele acontecimento. Ele desce pela escadaria do prédio e em cada porta ele sente o significado de cada um dos moradores. Inclusive desse cara que ele não entende porque esse cara está morto no terraço. De novo, desculpa o spoiler. Pra quem não leu. Tá? Antes disso, eu achei super interessante isso aqui também, porque a gente, geralmente quando vê um filme, um seriado, alguma coisa, que tem o ponto de vista de um animal, né, uma história de um cachorro, uma história de um cavalo, são humanos que estão filmando. A gente não sabe como é ser um cachorro, de verdade mesmo. Então, quando eles propõem esse desenho de diagrama, quase arquitetônico mesmo, super clean, só que povoado por ícones que simbolizam sensações, informações, é um jeito de eles falarem, olha, não quer dizer que o cachorro pensa desse jeito ou sente desse jeito, mas esse é um jeito que é diferente da vida real que já foi mostrada pelos artistas. Então não tem como você negar que aquilo é outra percepção. É como se o filme de repente ficasse simplificando. Muda, não tem como desver. Então ele usa isso para percepção do cachorro. Esse próximo exemplo eu gosto muito, porque isso nunca foi publicado no Brasil. Eu sempre falo que se eu tivesse uma editora e condições de fazer isso, esse é o seu primeiro livro que eu ia publicar aqui. Esse livro se chama One Soul, Uma Alma, é do Ray Fox. Eu comprei esse livro porque eu olhei a capa, achei bonita, aí eu olhei o outro e assim, legal, preto e branco, interessante, vou comprar. Arrisquei. Eu fiquei acho que uns 4 anos sem ler esse livro. Eu comecei a ler e falei assim, nossa, que chato. Que decisão errada. Mas tudo bem, volta para estante. Quando eu li, cara, nossa, esse livro é muito legal. Bom, o que eu vou mostrar para vocês são as páginas abertas, tá? Então essa é a página da esquerda, essa é a página da direita. O livro é inteiro numa grade de 9. Que nem Watchmen. Cada quadro tem o mesmo tamanho do que o outro, a mesma altura, a mesma altura. Teoricamente, eles têm o mesmo tempo de duração. Tá? O que acontece aqui? Nós temos vendo em todos os quadros uma figura segurando um bebê. Todos eles. Qual que é a sacada desse quadrinho? Cada quadro narra a vida, uma parte da vida de uma pessoa em um momento da história da humanidade. Aquele primeiro quadro é na Idade da Pedra. Esse último quadro é futuro próximo nosso. Então tem medieval, tem azteca, tem, sei lá, samurai, tem um monte de coisa. Colonial, enfim, por aí vai. E aí quando você vai ler o texto, percebe, né? Cada quadro tem uma narraçãozinha, você percebe que essa narração é específica para aquele quadro e para aquele tempo, mas ao mesmo tempo é parte de uma história inteira. Então, cada quadro, cada texto é individualmente planejado, mas ao mesmo tempo é parte de uma história maior. E isso leva a gente para onde? Leva a gente para conhecer a história de todas essas pessoas. Eles vão crescendo, então cada virada de página que você dá, você tem 18 vidas acontecendo na sua frente. Até o momento...
Vou dar um exemplo aqui. Até o momento que uma dessas páginas fica preta. Páginas não, quadro. Então, o que acontece aqui? Aquela pessoa morreu naquele momento da existência da vida dela. Então vamos supor que aqui o personagem tem, sei lá, 40 anos de idade. Isso quer dizer que aqui morreram aos 40 anos de idade. Ou antes. E isso vai sendo gradual. Você vira a página, morreu alguém. Ou ficou doente, ou teve um acidente, ou sei lá, teve uma invasão de conquistadores espanhóis, mataram o povoado. Aquele cara, as pessoas vão morrendo. O que acontece a partir daí? Até o final do livro, aquele quadro vai ficar preto. Só morreu. Né? Não só isso, como o texto que começa a aparecer no quadro preto é de alguém se questionando onde eu estou. O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Então, a gente já começa a ter uma narrativa individual para cada ser humano que é apresentado, que vira em sequência também vira uma grande reflexão contínua, que começa a ser permeada por uma outra reflexão contínua nos quadros pretos, que é da pós-vida. Essa história continua, spoiler de novo, desculpa, até que todos os quadros vão pretos. Até que a última pessoa morre, a mais velha naquela sequência, ela morre. Aí você vira a página e os quadros começam a perder as bordas. Então eles vão se juntando em quadros maiores pretos até que termina numa página inteira preta. E acaba o livro. E é maravilhoso. E o desenho, você pode ver assim, é um desenho, sei lá, não é tecnicamente ultra elaborado, é um desenho bem sintético. Então, não é uma coisa assim, ai, que arte maravilhosa, impecável, caravaggesca. Não é uma arte direta ao ponto, é sintética, é linda. Mas olha a ideia desse autor de construir essa narrativa com esse nível de complexidade e conduzir isso por centenas de páginas. Esse livro também não é fininho, esse livro é parrudo. É muito legal, muito bonito. Agora que eu dei o spoiler do livro para vocês, não sei, né? Outros exemplos aqui envolvem o J.H. Williams III, que desenhou o Prelúdio do Sandman, com essas páginas que misturam técnicas de desenho variadas e composições diferentes, geométricas, né, com padronagens fora do comum para contar essa história. Olha só, eu sei que eu estou na frente de alguém de você. Essa cena, por exemplo, a maior parte dos quadros é vazado. Então você tem uma grande cena no fundo com essas várias entidades do Morpheus por trás, mas você tem uns quadros aqui. Então você sabe que tem que ler aqui esse que é uma cena específica, esse que é esse gigante, e depois você vai sendo conduzido ao mesmo tempo uma cena completa vista de cima, ele põe a moldura só para falar para você, lê isso agora. E depois ele troca a cena e coloca uma cena sobreposta, né? Caso dessa, caso dessa. Isso também é meio Eisner, né? A história sendo contada numa casa, com a parede aberta e os cômodos acontecendo com a história, e essa casa com um cérebro, enfim, é a história. Técnicas diferentes, diagramas, sobreposição de coisas, carta de tarô. Aí você fala assim, cara, mas aí já não é mais quadrinho, aí é tipo praticamente uma ilustração. Talvez. Não é porque tem balão que é história em quadrinhos. Não é porque tem quadrinho que é história em quadrinhos. Não é porque não tem quadrinho que não é história em quadrinhos. Pode ser um monte de coisa, pode ser tudo. Aqui também do mesmo artista, mas agora uma história chamada Prometia, escrita pelo Alan Moore, o mesmo Alan Moore do Watchmen, então você sabe que o Alan Moore planeja muito essas coisas. Essa página dupla, a gente geralmente, né, começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas como que você sai dessa página? Você não vai de cima para baixo e acabou, porque a hora que você chega aqui, você meio que é obrigado a voltar a ler, e aí você chega no mesmo lugar que você começou. Tá, então eu vou descer. Mas se você descer, você vai chegar aqui e você vai ter que continuar subindo. E aí você chega no ponto de começo de novo. Essa história tem outros momentos em que a narrativa é conduzida pela estrutura de um cenário meio surrealista,
Os quadros ajudam a gente a separar um momento de outro, mas ao mesmo tempo essas personagens estão andando numa vida de Moebius, né? Eles estão andando no infinito. Essa narrativa não acaba. Provavelmente a ideia foi essa. Você tem que ler várias vezes, você não pode escapar, você tem que ir do final ao começo e voltar do começo para o final, não sei. Aí a gente chega no meu queridinho, o David Mack. Eu gosto muito desse cara. O David Mack é um artista multimídia, trabalhou com o Demolidor, ele criou a personagem Echo, que apareceu no seriado do Gavião Arqueiro, e logo depois no seriado só dela, a Marvel dominou o universo inteiro, nós somos apenas reféns da Marvel, da Disney. Então aqui é uma página do Demolidor. Olha a alusão às artes plásticas, né? ao Clint. Ao Clint? Né? Eu confundo sempre o Clint com o Chile, mas é o Clint. Mas no caso eu acho que que é o beijo, né? é o beijo ali. Então, tem o Rei do Crime, tem o Demolidor, tem essas duas personagens. Isso não está acontecendo literalmente. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais a gente enfiar na cabeça quando faz arte, seja ilustração, seja quadrinhos. As coisas que você mostra não precisam ser literais. Então, isso não é uma cena literal, isso está acontecendo ao mesmo tempo, isso é uma viagem. Tem alguns iconezinhos de mãos, tem um chifrinho, aí tem texto escrito em volta do Demolidor, tem texto escrito nas costas aqui da criança. Não dá para fazer isso pensando dentro da caixa, não dá para contar essa história com esse nível de ficção, de poética, de surrealismo, sem quebrar a regra básica do quadrinho, que é quadro, balão, desenho simples. Você tem que ir um pouquinho além. Vamos ver mais uma. Também do Demolidor. Desenho com nanquim, aquarela no fundo, aí ele faz uma sobreposição de dois tipos de papel, aí é um desenho solto, aí ele faz uma borda de quadrinho que é toda quadriculada, tem um desenho de criança aqui no meio. Geralmente, quando ele trabalhou nessas coisas aqui, que tem a ver com o Demolidor e com a Echo, o Demolidor é um herói surdo, então a percepção de mundo dele pode ser mostrada como algo fora do normal, ou fora do padrão. Né? Cego, né? Ele é cego, perdão. Nossa, é verdade. Desculpa, Marvel. A Echo é surda. Então a percepção de mundo dela é sem som, né? E o jeito que eles se relacionam, quando o Mac trabalha com esses quadrinhos, é uma coisa muito mais sensorial. Então ele reserva o desenho tradicional de super-herói, aquela coisa de computador, cor mais básica, para o normal. Quando ele quer mostrar a percepção do Demolidor, ou algo emocional, ou um flashback, ele chuta o balde e fala assim, eu vou fazer aquarela. Eu vou colar papel de caderno aqui, eu vou tacar fogo, eu vou costurar botão. E ele faz tudo isso. Ele cola papéis, ele desenha que nem criança, ele faz um quadro sobreposto ao outro, ele escreve fora do balão. Eu acho... É que é meio difícil porque é uma imagem digital, né? Enfim. Mas algo me diz que, inclusive, ele poderia ter colado essas bandagens na arte original dele e depois escaneado. Eu, pelo menos, faria. Colado um band-aid, assim, de verdade na arte. É interessante. Olha que legal. Isso daqui é tipo... renda, sabe? Aquelas fitas de coisa de presente, de loja de armarinho. O cara vai lá, compra, sei lá, deve ter umas gavetas da casa dele. Ele cola para fazer a moldura do quadro. Ele faz os balões com papelão, papel colorido, escreve com uma letra estranha. Não dá para você perceber isso como normal a partir do momento em que você já tem um normal estabelecido. Então olha que louco isso, quando a gente pensa em arte, desenho, em formas de trabalhar emoção, poética, surrealismo. Se você estabelece um normal, aquele normal dentro do seu quadrinho, por exemplo, o normal da Turma da Mônica são aquelas crianças que parecem uns mutantes, com o olho fundido, né, com cabelo de banana. Mas você entende que aquilo é criança, aquilo é humano, criança normalzinho, tá tudo em ordem com eles. A partir disso, você lê o quadrinho sabendo que aquilo são seres humanos comuns, né? Enfim. Quando você chega num quadrinho de super-herói, a sua tendência é entender que desenho realista, anatomia, perspectiva, cor de Photoshop, né? Traço preto com cor. Aquilo é o normal. O texto de fonte, de quadrinho padrão, o balãozinho é o normal. Quando o personagem fala assim, não é normal. E a ideia de normal também é questionável, porque o que é normal, afinal de contas, jovens? Né? A gente está num mundo que, tipo, normal. Normal é norma, é regra. A regra alguém estabelece.
Se você chegar e falar assim, isso não é normal, tipo, de acordo com a regra de quem? Porque para mim pode ser. E é sempre mais interessante quando você abre possibilidades para mais coisas. Porque daí seu mundo fica muito mais rico. E a sua possibilidade de interpretar essas coisas fica muito mais poderosa também. Outro exemplo aqui do Mac. Tem o desenho aqui da menininha, a cabeça dela é uma casa feita em papel quadriculado. Nós temos uma narrativa tipo de programa de entrevista desenhado em azul, e aqui no meio tem uma aquarela que sai do corpinho e vem pra frente. Mano, sabe? Esse cara toma. Arte. Né? Ele é. Ai. Deixa eu ver se. O que mais tem? Sim. Quase terminando, gente, prometo. É que eu não sei, às vezes eu não sei se pra vocês isso é tão legal quanto pra mim. Tipo, é a 10ª vez que eu dou essa palestra e ainda fico tipo, nossa, que legal isso! Enfim, de novo, né, de Mac e tal. O Mac diz, né, o David Mac, eu já tive o prazer de encontrar esse cara pessoalmente algumas vezes e tive o prazer de ele fazer o pós-fácil dos meus quadrinhos também. Ele é uma grande influência pra mim. E ele já disse em entrevistas e tudo mais que ser filho de uma artista ajudou muito. E aí, o quadrinho que ele fez como trabalho de conclusão de curso na universidade, acho que ele fez letras, literatura, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, né? Mas enfim, ele não fez português lá, mas fez literatura e tal. O trabalho de conclusão de curso dele era uma história de quadrinhos meio experimental, que ele foi conduzindo, ela se chama Kabuki, inclusive essas páginas são dessa história. Essa história foi se alongando por vários capítulos, vários volumes, e cada vez mais pirata, porque as personagens foram ficando cada vez mais complexas. Então começa com a história de duas ninjas ciborgues mercenárias, e termina com um drama familiar sobre a identidade e a psique quebrada dessas mulheres. É muito impressionante. E passa por essas coisas. Aquele quadrinho que você pega para ler esperando o ônibus, ou para ler a hora que você está lá no troninho, você lê tipo, legal, Cebolinha e a Mônica, divertido, acabou. Ou aquela aventura rápida do Homem-Aranha, acabou. Talvez aqui você tenha que ficar 1 hora nessa página, só nessa página. Com calma, sabe? Prestando atenção. Leia e lê de novo. E eu gosto muito dessas experiências de quadrinhos, eu tenho que trazer essas coisas para os meus quadrinhos também. Aí eu acredito que esse é o último exemplo. Esse é o Building Stories do Chris Ware. O Chris Ware é um dos autores de quadrinhos mais interessantes que tem atualmente. O desenho dele é extremamente sintético e minucioso, chega a beirar o desenho técnico, mas as ideias que ele tem são muito interessantes. Então o Building Stories o livro é isso, é uma caixa, parece uma caixa de jogo de tabuleiro. Dentro dessa caixa, queridões, tem 17, 18 volumes diferentes, cada um com um trecho da história da personagem. Vai desde a infância até a idade mais avançada. Então tem gibi, tem jornal, tem mapa, tem tabuleiro, tem álbum de fotografia, tem tabloide, tem manual, tem um monte de coisa que você desdobra, que você desmonta, que você lê de trás para frente. E você só vai entender a história completa dessa personagem depois de ler todos esses volumes, cada um num formato, num jeito estrutural e editorial diferente, e não tem ordem certa. Você pode começar do meio, você pode ir pro começo, não sei. Você lê do jeito que você quer, porque ele não fala qual é a ordem que você tem que ler. E é nesse nível aqui, ó. É uma das páginas do Stories. Olha que legal. Aí você fala assim, mas então o cara do Gavião Arqueiro copiou do Chris Ware para fazer o cachorro? Talvez, talvez não. Talvez eles tenham visto um terceiro artista que veio antes dos dois e que fazia isso e eles falaram assim, isso aqui é legal também. Então assim, originalidade barra genialidade é um negócio muito complicado de definir, mas originalidade, essa criatividade na hora de criar, desenhar, pintar, vem de algum outro lugar. Ninguém é 100% original. Todo mundo vem de algum outro lugar. Então, eu poderia ficar aqui. Não vou fazer, tá? Prometo.
horas falando para vocês de todo mundo que me influenciou até eu chegar aqui. E aí, por exemplo, um exemplo, eu cheguei lá na exposição do Federico, maravilhosa, maravilhosa, muito legal, muito legal. E aí eu bati o olho, a Mônica estava lá comigo, eu falei assim, cara, tem uma síntese aqui nesses desenhos, e a cor, e eu não sei, eu tô tão apaixonado por esse tipo, essa estética ultimamente, eu tenho buscado ler quadrinhos nessa estética ultimamente, e eu não cheguei lá ainda. Então eu posso falar que, cara, um contemporâneo meu é influência também para o meu desenho, mas eu tenho certeza que, se a gente fosse trocar uma ideia sobre isso, quem sabe daqui a pouco, veio de outros lugares. Quem que você leu? Sabe? Tem Tintin, tem, sei lá, talvez tenha Chris Ware também, tem Stuart Immonen, talvez, mas às vezes, não, nunca ouvi falar de Stuart Immonen, mas o Stuart Immonen influenciou alguém que influenciou o Federico, que aí me influenciou também, e a gente tem esse choque, esse zap, a gente está pensando parecido. Mas eu não cheguei lá ainda, tenho que desenhar mais para chegar lá. E talvez eu não chegue, mas é algo que inspira. Então você não precisa sempre consumir o quadrinho que é dentro da sua zona de conforto. Você não precisa ler sempre a mesma coisa. Você pode ler, deve ler muitas coisas, expandir seu horizonte, expandir seu repertório, testar coisa, experimentar mesmo assim, cara, o desenho que você faz aqui na mesa, que você faz no seu caderno em casa, que você faz no seu Photoshop em casa, não tem regra. A única expectativa que está lá é a sua própria expectativa. Eu quero chegar em tal lugar. Talvez você não chegue, mas tudo bem, você teve uma jornada. Esses caras todos que a gente vê aqui criando coisas diferentonas, estranhas, fora do padrão, eles já viram isso em outros lugares. Eles talvez estejam só combinando as peças do quebra-cabeça de um jeito que a gente não combinou. Né? Sei lá, eu coloco o Van Gogh como uma influência para o meu desenho, mas se você vai batendo no meu desenho, tem nada de Van Gogh. Mas tem uma melancolia emocional, um apreço por uma tristeza travestida de alegria que está no Van Gogh, está no meu trabalho. Então aquilo pega. E eu levo para o meu desenho, talvez não esteticamente, mas talvez intencionalmente, poeticamente. Por outro lado, está lá David Mack, Will Eisner, J.H. Williams III, todos me influenciando ativamente. Esse cara mistura aquarela com colagem, com jornal, com digital. Eu vou fazer também. Eu vou tentar. Vamos ver como é que sai. Né? Outra página do Stories. Esse é um dos pôsteres gigantes que eles dobram. Vira tipo um A2 aberto com tudo isso. Frente e verso. Ó, e historinhas pequenininhas e tal. Eu sempre achei que ele fizesse isso digital, porque é tão limpinho, mas o traço dele é feito em pincel. Então ele desenha tudo isso à mão. Inclusive aquelas casas todas isométricas e perfeitinhas. Bom, e aí tem a internet, a gente não vai necessariamente entrar nisso, mas o que você faz quando você tem a possibilidade de pôr movimento, a possibilidade de fazer a cor aparecer e sumir, o balão aparecer e sumir, isso colocar áudio, isso é por trilha sonora. Ainda é quadrinho quando se mexe? Ainda é quadrinho quando está no computador? Ainda é quadrinho quando tem áudio? Não sei. Daqui uns 10 anos a gente se junta de novo, conversa de novo, porque até lá a gente vai ter mais respostas e com certeza mais dúvidas sobre o que dá para fazer ou não. A grande questão agora que eu quero deixar vocês pensando é: se eles podem, você pode também. É sempre assim que eu pensei em relação ao meu trabalho de quadrinhos. Não só profissionalmente, porque eu falava assim, desde moleque, eu quero desenhar quadrinhos, eu quero ser um artista de quadrinhos, mas eu quero ser algo como Maurício de Souza, algo como Jim Lee, algo como Eisner. Por que não? Obviamente as condições históricas, socioeconômicas são completamente diferentes, porque ninguém mais vai ser o Maurício de Souza porque já passou aquela época. Não dá mais para fazer aquilo hoje, mas dá para fazer outras coisas. Porém, pensa isso. Se tem artista publicando, se tem ilustrador vivendo do seu próprio trabalho, se tem artista expondo no mundo inteiro as suas obras, se eles podem, você pode também. Talvez não pelo mesmo caminho, porque a mesma receita não vai funcionar igual para todo mundo. Mas você pode se inspirar naquilo e fazer um plano, e pensar num caminho, e pensar numa, sei lá, numa possibilidade. Esteticamente também falando, não tem nada de regra, como eu já tinha falado para vocês. Então, não fiquem pensando demais assim, tipo, mas aí tá errado se eu fizer com caneta vermelha. Faz lá.
Você pode não gostar, pode ficar legal, pode não ficar legal. A questão de ser bom ou não, de ser certo ou não, de ser perfeito ou não, é tudo regra que enfiaram na cabeça da gente. Né? E sempre vai ter, ainda bem, essas pessoas que vão trazer inovações, pensamentos fora da caixa, porque eles não se conformam, eles não se conformam de olhar e falar assim, tá bom, né, eu não posso pôr o braço do personagem para fora do quadro. Pode sim, põe. Mas a questão é, por quê? Volta lá no comecinho, narrativa, intenção. Por que o personagem vai sair do quadro? Não, é que eu quero fazer uma brincadeira, porque eu quero brincar com um negócio que o próprio personagem vai roubar a carteira de si mesmo do quadro seguinte. Puta ideia, legal. Faz. Vê se dá certo, vê se você consegue conduzir daquele jeito. Ou é tipo a turma da Mônica. A Mônica joga o coelhinho quebra os quadros até chegar no Cebolinha. Aquilo não é a vida real, mas eles usam aquilo para brincar com a gente. Por que não, né? Enfim, repertório se soma à sua técnica, né? Então, o que você conhece tem que estar expandindo, as suas técnicas tem que estar expandindo. Adequar o tema, adequar o estilo, também tem isso a ver, por exemplo. Você pode usar uma estética como a da Mônica para fazer uma adaptação de Walking Dead? Pode. Ninguém vai te impedir. Talvez os criadores do Walking Dead, os criadores da Turma da Mônica. Né? O copyright você não pode usar. Mas assim, o que te impede de contar uma história de zumbi com um traço de criança, né, de quadrinho infantil? O que impede você de fazer uma história de romance usando pontilhismo? Nada impede. Você faz o que você quiser. Mas às vezes tem coisas que parecem mais adequadas, né? Então quando eu penso, principalmente nessa ideia de misturar estilos e tudo mais, eu penso, isso está agregando alguma coisa de útil para o meu tema? A minha história está sendo melhor contada? A experiência para o leitor está sendo melhor com essa mudança? O flashback em aquarela, o flashback em grafite? Se eu considerar que isso é válido, isso colabora para a narrativa, isso potencializa a narrativa, eu vou tentar. E a pior coisa que pode acontecer, você vai falar assim, não funciona tão bem assim. Experiência mais. Você volta e faz do outro jeito. Essa é a pergunta que eu gosto de fazer também. E se eu pintar de vermelho? E se eu rasgar esse papel? E se eu tacar fogo e depois desenhar em cima? E se eu desenhar com um batom? E se eu desenhar na parede, tirar foto e daí passar no Photoshop, no distorço? Tenta. De novo, a pior coisa que pode acontecer não fica muito legal, mas aí também você pelo menos tentou e viu que não dá certo. Você agrega esse repertório, você fala, agora eu sei que eu posso fazer isso quando eu quero gerar um efeito X. E aí você usa intencionalmente. Eu trouxe algumas páginas de terapia também, mas aí eu já falei demais agora, a gente pode ter uma ideia. Se vocês tiverem perguntas também, quiserem conversar e tudo mais. E deixar os slides aqui, se vocês quiserem ver mais de pertinho também. Eu vou só... Se alguém tiver perguntas, só levantar o braço ou já. Não vai perguntar, Bárbara? Por enquanto, nenhuma pergunta. Qualquer pessoa quiser perguntar, só me chamar. Chega o microfone. Bom, a gente se diverte a narrativa da palestra aqui, então, tipo, muito obrigado, acabou, é isso, galera, obrigado por terem ouvido, pela paciência, pelo interesse. Obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham assimilado coisas interessantes que vão levar vocês a pirar no seu desenho e a quebrar um pouco das regras que mantêm a gente engessado. É muito mais legal quando você quebra a regra. E uma última coisa, uma teoriazinha que eu tenho várias teorias, né? No meu canal eu falo delas também, sobre a zona de conforto. As pessoas falam assim, você tem que quebrar a sua zona de conforto, tem que sair da sua zona de conforto e tal. Calma. A zona de conforto é legal também, né? Tranquilo, aqui tá em paz, eu conheço assim, isso que eu tô fazendo e tal. Pensa assim, a zona de conforto, entenda ela como o alcance que você tem. Você pode ir daqui até aqui. Essa é a zona de conforto. Eu posso voltar. Isso quer dizer que tudo que está daqui até lá você pode fazer. Pensa num cachorrinho que está com a coleirinha e você tem 1 metro de corda. Ele só pode andar naquele metro. Se você coloca 100 metros de corda, ele pode andar em 100 metros. Mas não quer dizer que ninguém fica na bordinha lá. Olha quanto terreno tem para passear. Então,
pensando em arte, pensando em desenho, em técnicas narrativas, é legal que você se propõe a expandir, porque ficar parado muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente fica estagnado, mas você pode gostar do que você faz. De verdade, eu gosto muito do que eu faço. Tem evolução? Às vezes tem. Às vezes eu busco ela e às vezes ela acontece. O que acontece com essa evolução? Ela me dá um pouquinho mais de alcance. Eu posso ir até lá se eu quiser. Tem dias que eu não quero. Tem dias que eu quero ficar aqui, tem dias de força. Isso é bom para a versatilidade, para o repertório, para a sua liberdade criativa. Dependendo do projeto, né, a Anne, por exemplo, não precisava de uma narrativa nível David Mack. Um nível diferente, mas, né, é no chão, normal. Mas o terapia, tipo, mano, eu vou fazer o que eu quiser aqui. O roteiro nem pedia para pirar, eu simplesmente fazia. Então depende do projeto, depende da sua ideia, depende do que você quer contar, do que você é capaz de fazer. Então a ideia da zona de conforto, expanda ela. Rompa a sua zona de conforto, para você poder passear no espaço gigante que vai sobrar. Não se contenta com o pequenininho e também não fica o tempo inteiro assim, tem que ser mais, tem que ser mais, tem que ir além, tem que ir além, tem que ir além, porque você só está indo embora. Né? Talvez você não aproveita a paisagem se você está sempre indo embora. Enfim, vou parar de falar. Obrigado de novo, gente. Meus livros estão aqui, se vocês querem conhecer. Se tiverem perguntas, levanta a mão aí, a gente troca uma ideia. Vai aqui. Oi, então, você falou sobre se jogar, experimentar materiais e etc. Você tem foto dos quadrinhos que você criou através de experiências muito loucas, que você botou fogo, desenhou por cima, ou que você jogou um molho de tomate, ou que eventualmente caiu o chocolate que você estava comendo enquanto você desenhava e você usou o chocolate para... Às vezes você fala assim, nossa, era isso que eu precisava, eu nem sabia. Não era isso que eu queria, não era, caiu. Olha, eu tenho algumas coisas aqui, eu preciso ver se está no slide, mas tem algumas que estão nos quadrinhos aqui também. Ultimamente, nos últimos 4 para 5 anos, eu tenho feito muita coisa digital. Então, às vezes, parece... Não, mas calma. Mas assim, é um digital para simular uma experiência de técnica mista. Então, por exemplo, fiz lá a minha página original, assim, aqui tem que ter um rasgo, que depois vai ser costurado, porque a história pede. Então, às vezes, eu não rasgo o papel. Eu escaneio a página, eu vou no Photoshop, eu aplico o rasgo na camada específica, eu ponho uma texturinha de papel rasgado, eu pego um PNG de um grampo, eu colo, aí eu ponho um drop shadow. Então, assim, isso é técnica também, né? A parte interessante de pensar nisso é que mesmo quando você faz digitalmente uma doideira de técnica mista, você muito bem poderia ter feito no papel, o planejamento é o mesmo. É uma visão... eu tinha um professor na faculdade que falava sobre a palavra projeto, que é projetar, é jogar lá na frente. Então assim, é você olhar 10 etapas na frente e falar assim, eu vou precisar grampear esse papel lá. Então quando você faz no digital é a mesma coisa, a diferença é que você não vai grampear, você vai procurar uma foto de um grampo, vai recortar, um PNG, alguma coisa do tipo. Então algumas experiências recentes minhas, mais experimentais na verdade, são digitais simulando a técnica tradicional. Mas tem aqui, depois você liga, eu te mostro algumas aqui. Primeiro, como você iniciou. Segundo, tem curso técnico, eu sei faculdade de um monte de coisa, né? Depois a pessoa vai fazer crítica que ela quer, se pode mandar, o que vai dar certo. Mas no mundo de vocês, nesse mundo artístico, se a pessoa aparece do nada, graças a Deus, dá certo para ela, no meio de vocês, nesse meio artístico, é aceito? Diria que sim. O que eu percebo dessa vivência de... perdi a conta, mas foram uns 17 anos de carreira profissional e tudo mais, é que tem uma porcentagem muito, mas muito pequena de gente babaca que quer que você fale. A maioria da galera é legal. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, quem é de quadrinhos sabe, como é difícil de você chegar num ponto em que as pessoas te leem, em que a agência te contrata, em que editoras te
te procuram, né? Que você ganha leitores e faz um projeto, vende os livros e tal. Não é uma jornada fácil, também não é impossível. Então o que a gente mais vê é a galera dando apoio. A gente inclusive dá aula de desenho, né, de quadrinho, de pintura, de arte digital, que seja, para propor, como você falou, né, de curso e tudo mais, a gente tem que propor assim, o fundamento da coisa. Eu diria que todo mundo tem que saber anatomia, todo mundo tem que saber desenho básico, luz e sombra, todo mundo tem que saber uma noção mínima de teoria da cor, para poder não usar, se não quiser. Eu sei fazer anatomia, mas eu gosto de desenhar gente torta. Ótimo, você escolheu, né? O exemplo clássico é assim, tipo Picasso, né? Você vê as obras do Picasso, que eu vi e fala assim, nossa, que desenhista medíocre, que coisa horrível. Não, é bem legal, é bem interessante. Mas você vai ver lá no comecinho, estudante ainda, jovem, desenhava pra caramba, assim, realista. Pintava realista. Mas a vida foi levando, né? Então, assim como o meu desenho hoje não é o desenho que eu tinha 10, 15 anos atrás, está sempre em evolução. O que é importante as pessoas terem essa noção é que, enquanto professor, eu sempre tive essa experiência. O aluno chega e fala assim, eu quero achar o meu estilo, eu quero desenvolver o meu estilo. Maravilha, todos queremos. Mas o estilo próprio é o meio que o fim, ou quase fim de uma jornada de aprendizado. Tem que passar por coisas técnicas, né? Passar pelo fundamento. Todo mundo vai ter que passar. E às vezes a pessoa chama atenção, vamos ser honestos, acidentalmente, porque tem alguma coisa no desenho que tem personalidade, que tem alguma coisa lá, tem um negócio especial lá. Tem gente que se dá bem porque é competente em prazo, tem gente que se dá bem porque é competente em técnica, tem gente que se dá bem porque é gente fina, sabe? Que tem os contatinhos. Algumas pessoas têm tudo isso, algumas não têm nada disso, né? Sei lá, uma pessoa sem nome, anônima, que vamos dizer assim, tipo, eu nunca consegui viver de arte, ninguém me contrata. Mano, você sai de casa para ir nos eventos, você não vem no Encontro Ilustra, né? Então ninguém sabe que você existe. Você tem um Instagram, tem um portfólio? Não, eu tenho vergonha de mostrar minha arte. Como que você quer que a Pixar te chame para trabalhar lá se você não tem um portfólio? Você não conhece a galera, você não troca ideia? Então a gente precisa se colocar no mundo, correr atrás, vir em eventos como esse, bater papo, conhecer, expandir. As coisas eventualmente dão certo. E aí a gente vai estar aqui esperando para dar um abraço e trocar uma ideia. Como eu comecei. Então assim, como eu comecei? Com uma vontade irrefreável de desenhar. Doido assim, só poder desenhar o tempo inteiro, ler quadrinho. Minha vida era pautada por narrativa. E desde criança eu sabia que eu queria ser quadrinista. O que eu não sabia é que o mercado é outra coisa, né? Tipo, o Brasil é diferente e tal. Eu fiz curso de desenho dos 12 aos 15 para aprender fundamentos básicos e tudo mais. Era meio rebelde, porque eu queria fazer o que eu queria fazer também. Marvel, meu professor, não, anatomia, não, mas eu jogo bandeira. Era jovem, né? Mas eu tive aula com um professor chamado Paulo Branco. Ele é de Piracicaba, mas ele tem Campinas há muito tempo, eu tive aula com ele lá. E o Paulo é um multi-artista. Ele é caricaturista, retratista, cartunista, quadrinista, pintor, abstrato, de retrato, ele faz tudo que você imaginar ele faz. E além disso, ele é um cara extremamente gente fina e extremamente bem-humorado. Então quando eu vi esse cara, assim, nossa, olha tudo que dá pra fazer. Porque na minha turma, que eu fazia quadrinhos, tinha uma aquarelista, um cartunista, um caricaturista, alguém que fazia abstração com tinta a óleo, tinha todo mundo. E a gente trocava muito, isso aí foi muito bom pra mim. Em seguida, eu fiz a faculdade de artes visuais na Unicamp. Foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Depois eu desenvolvo mais sobre isso, mas enfim. Foi interessante porque realmente abriu um pouco mais os meus horizontes. E por eu estar focado em querer fazer quadrinhos, eu tive alguns atritos lá, porque quadrinho não é arte, né? Quadrinho de banco, isso não é arte. Né? Tivemos alguns atritos. O meu TCC, meu trabalho da exposição de final de curso foi uma história em quadrinhos. De 12 metros de comprimento. Eu fiz uma página colada na outra, e ficou na parede inteira do museu lá, foi muito da hora. E aí a minha professora, ela teve que, né, falar, realmente, tem arte ali no meio, né? Tem intenção, tem poética, tem
sei lá, expressividade, enfim. Nisso que eu estava durante a faculdade, eu comecei a dar aula de desenho e eu comecei a entrar em contato com vários ilustradores, através de lista de e-mail, do finado Orkut, dos finados fotológicos, dos blogs. Nossa, ninguém lembra de blog? Que legal, galera. Ninguém mais lembra de blog. E eu fui conversando com as pessoas, pegando amizade. E assim, a internet naquela época era menor. Era mais fácil de você fazer parte de um grupo. E apesar de eu achar que hoje é muito melhor, porque todo mundo tem lugar, né, tem inclusive para artistas, mas foi esse começo em grupinhos de ilustradores que foram me ensinando como trabalhar como ilustrador, porque desenhar eu sabia. Eu queria saber como trabalhar. Aí foi agência de publicidade, editora, produtora de vídeo, aula de quadrinhos, evento, publicar independente, publicar na internet, aí não teve fim. Foi daí para o infinito. Obrigado. Eu quero um autógrafo. Eu aceito desenhos, mas faz uma dedicatória pra mim. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Aqui. Oi, tá funcionando. Eu queria saber sobre as suas obras, que são adaptações de histórias já conhecidas, como Dom Casmurro, a ele. Como que é o seu processo criativo nessa questão de recontar uma história que as pessoas já conhecem, sem reproduzir mais do mesmo, né? Colocando a sua personalidade como criador ali, mas também sem atropelar a história original. Também é importante você não atropelar a história original, né? O que aconteceu foi que nas duas experiências que eu tive, tanto a Anne quanto o Casmurro, eu trabalhei com roteiristas. Então o Felipe escreveu, adaptou o Dom Casmurro para o roteiro e a Larissa adaptou o Anne para o roteiro. Enquanto o Felipe não é roteirista de quadrinhos, ele é escritor, trabalhou com cinema, teatro, literatura, a Larissa é roteirista de quadrinhos. Então os dois roteiros eram bem diferentes, né? O que acontece é que quando vem para minha mão, né, o roteiro, a adaptação, o que tirou um peso enorme das minhas costas foi perceber que o próprio nome, adaptação, já pressupõe que as coisas vão mudar. Então é impossível você adaptar uma obra de uma linguagem para outra sem ter interferência de quem está adaptando. Então a gente entendeu que o Dom Casmurro que nós publicamos, né, é o Dom Casmurro do Mário e do Felipe Greco, e não o Dom Casmurro original puro, porque se fosse o Dom Casmurro original puro, ele seria livro puro. Não tem que mexer lá, tá maravilhoso, lá tá perfeito. Então a partir do momento que tem que desenhar, tem que sintetizar. A Anne, por exemplo, a gente ficou tão chateado porque a editora falou 92 páginas. Aí a gente disse, não, mas ela fala demais. Como que eu vou contar essa história desse livro inteiro? Fizemos 92 páginas. Tem sequências do livro que não estão na história, infelizmente. No quadrinho, né? Infelizmente porque tem que ser enxugado. E o que você mantém? A essência. Então se você falar, por exemplo, dá para adaptar o Dom Casmurro em uma página de quadrinhos, que é aquela página? Dá. Vai ficar bem pobre, bem corrido, mas dá. Dá para adaptar o Dom Casmurro em 1 trilhão de páginas? Dá também, vai ficar muito longo e chato? Vai, mas dá. Vai do artista saber qual é o meu ritmo, qual é o meu olhar para aquilo. O nosso Dom Casmurro foi deliberadamente para um lado noir, sabe, de mistério, de drama. Ele sempre fala assim, eu odeio a primeira parte do Dom Casmurro. Aqueles meninos tontos, apaixonados lá, tipo, eu capítulo, lentinho. Ele odeia aquela parte, ele gosta do final, que tá todo mundo triste, sabe? Todo mundo tá quebrado. E eu já gostava da parte do começo, né? Tipo, romancinho, olha que triste os dois. E aí, no final, eu ficava magoado de desenhar. Porque eu não queria que aquilo acontecesse, né? Então, não dá pra gente não se colocar na adaptação de algum jeito. Então, o Dom Casmurro foi mais autoral. Eu quero um biscoito. Então, assim, o Anne foi muito mais próximo ao livro, menos eu, assim, o Dom Casmurro é mais eu, mas no fundo são escolhas feitas em cima de uma obra, e no caso as duas já com o domínio público já estabelecido, então também não tem esse problema de ter que falar com o autor original ou adquirir direitos, né? Dá uma liberdade criativa maior.